Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 214. A escolha política de apoiar ONGs pequenas. E nesse episódio eu tive a felicidade de receber novamente o Rodrigo Cavalcante, diretor executivo da Fomenta, uma organização que esse ano completa 10 anos. E ao longo do episódio o Rodrigo dividiu com a gente as mudanças que a Fomenta passou, suas pivotagens e ajustes na sua proposta de valor, de uma organização que conectava filantropos com causas e ONGs, passando para uma organização de educação para ONGs, e agora um novo lugar aí entre esses dois polos. E o Rodrigo deu um aperitivo aqui pra gente desse novo posicionamento que a Fomenta vai divulgar em breve, em comemoração aos seus 10 anos. Bom, eu conheci o Lohan e a Isa, os fundadores da Fomenta, lá atrás, bem no início da organização, e o nosso santo bateu de imediato. A partir daí a gente fez projetos em parceria e eu ajudei a abrir portas e a inserir a Fomenta em outros espaços. O Rodrigo conta um pouco dessa caminhada aí também e lembra bem os questionamentos que eles recebiam na linha do quem são vocês? Quem são esses jovenzinhos aí querendo fazer as coisas aqui no setor? Coisas que nós, outros, já estamos aí há 20 anos e vocês não vieram falar com a gente. O Rodrigo conta um pouco mais sobre isso. E esse esforço de ter que se provar o tempo todo é difícil, viu? Bom, ele também retoma aí a responsabilidade do seu papel como diretor executivo da organização. No outro episódio que ele esteve aqui, link na descrição, ele falou mais sobre isso. E é interessante ele comentar sobre o desafio de lidar com o tempo escasso versus a demanda de pessoas querendo falar com ele. Afinal, ele é o CEO da organização, né? E é difícil acolher e atender todas as demandas, por mais que você queira, né? Interessante esse ponto. Bom, se ontem era a Fomenta esse ser estranho no ecossistema, tendo que se provar e conquistar seu lugar ao sol, hoje é ela quem abre portas para outras organizações mais desconhecidas que estão chegando. Muito legal, né? Bom, falamos também de home office, de ter ou não ter uma sede física, dos desafios de atuar em Campinas, onde a Fomenta começou, e também sobre o novo posicionamento que a Fomenta vai lançar em breve, de não ser apenas um prestador de serviço, mas ter voz própria. E claro que a gente falou de futebol, o Rodrigo é botafoguense, e ele fez um ótimo paralelo aí entre o futebol e o campo das ONGs. Escuta aí para você entender. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast, junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia-se, o link está aí na descrição e veja como colaborar. Aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que já mantêm esse trabalho de pé. Muito, muito obrigado. E aproveito também para celebrar a parceria com o Prosas, que tem divulgado aí na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu demais. Bom, lembrando que a gente segue com a nossa collab com a Mobiliza. E o próximo episódio, depois desse do Rodrigo, é o da collab. Então a gente vai alternando um episódio numa semana da collab e o outro aqui da casa, tá bom? Então é isso. Agradecer demais ao Rodrigo pela conversa, pela troca. Sempre é muito bom recebê-lo aqui. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Tento dar o melhor de mim. Salve, Rodrigo, tudo bem? Seja super bem-vindo de novo aqui, a segunda vez. Na terceira já vai pedir música, tá? Então, seja super bem-vindo. Pra gente começar, se apresenta. Quem que é o Rodrigo? Legal, Fábio. Prazer estar aqui novamente. Sou super fã aqui do Impacto na Encruzilhada. Acompanho aqui, estou sempre ouvindo. Participando dos encontros também, quando tem e consigo encontrar todos os ouvintes. Eu sou o Rodrigo. Eu gosto de falar que eu sou goiano. Nasci numa cidade do entorno de Brasília, que se chama Lusiânia. Mudei para Campinas em busca de um sonho de engenheiro, mas acabei virando um engenheiro não praticante. Então,
Tem algum tempo que eu atuo já no terceiro setor, nos negócios de impacto. Quando eu ouvi falar desse tema lá na faculdade, eu entendi que poderia ser um caminho interessante para eu retribuir tudo que eu pude acessar, né, de acesso à universidade pública, intercâmbio e tudo mais. E estou há 7 anos na Fomenta, fiz um pouco de tudo, e acho que daqui a pouco eu conto mais um pouco da Fomenta. Atualmente estou como diretor executivo. Acho que o primeiro podcast que eu gravei, eu estava nesse processo de assumir como diretor executivo, agora já tem um tempinho que eu estou nessa cadeira, nessa posição. Pô, que massa. E curiosidade, Lusiânia é uma cidade que tem transporte gratuito, cara, sabia? Passe livre. Super Sim, legal. sim, foi uma vitória recente lá do prefeito que implantaram. Que Muito legal. legal. Bom, então vamos lá, cara. E aí o outro episódio, link na descrição. Naquele episódio, você estava dizendo que você tinha recém assumido a diretoria executiva e você estava falando da dificuldade de você não poder ir embora, né? Porque é uma responsa que estava nas suas costas que segue nela, mas queria que você falasse um pouco como que depois passado esse tempo, como é que tem sido essa labuta e também dar um pitch aí da Fomenta para quem está chegando e não conhece. Legal. Acho que apresentando a Fomenta primeiro, né? Hoje a gente tem se apresentado como uma organização com o papel de apoiar e conectar ONGs, empresas, institutos, fundações para transformar territórios e causas, né? Então, o que a gente quer dizer com isso é a gente vê que tem diversas organizações espalhadas pelo Brasil, várias ONGs, OSCs, fazendo um trabalho de defesa de direitos, de pautando temas que são relevantes, de diminuindo desigualdades, e que às vezes não tem acesso a recursos, a conhecimento, a conversas, né? Então a gente vê essa concentração de recursos e ao mesmo tempo a gente vê o movimento das empresas tentando fazer maior ações sociais, uma preocupação maior com a sociedade, com o meio ambiente. Então a gente está nesse lugar de conectar esses dois lados para uma empresa que deseja fazer uma transformação num território onde ela está inserida, onde tem uma fábrica, onde tem uma causa que ela quer se posicionar, porque faz sentido ali para o negócio dela, a gente entende que as ONGs podem ser essas parceiras, gerando uma relação ganha-ganha, né? Então, a Fomenta nesse trabalho ali, fazendo essa intermediação, porque alguns vão chamar dentro do campo de intermediários, né? Essas organizações que estão ali fazendo esse meio de campo e criando um ambiente mais saudável, mais justo, mais equilibrado para que essa relação aconteça também, porque muitas vezes a organização lá do interior do país, ou lá do meu Goiás, por exemplo, ela não consegue acessar onde está o recurso em São Paulo, por exemplo, das empresas e tudo mais, né? Então a Fomenta acaba sendo esse articulador muitas vezes. E aí, nesse primeiro podcast, né, que eu gravei falando um pouco sobre esse papel da diretoria executiva, eu acho que é uma mochila que continua, né, querendo ou não, por mais que se crie espaços e você tenha outras pessoas junto contigo, muitas vezes tem algumas decisões que vão escalando até que chegar ao ponto que alguém precisa decidir sobre ela, né? Mesmo que você tente construir uma decisão coletiva, que você ouça outras pessoas, no final tem algumas decisões difíceis. Essa semana, inclusive, eu tive uma bem difícil para tomar, e aí sobra para você pensar e ficar refletindo, dormindo, sonhando, né? Acordando de madrugada, muitas vezes pensando no problema, né? Então, eu acho que esse é um peso que continua e eu acho que faz parte desse papel da diretoria executiva de você ter uma responsabilidade maior, né? Se você é o responsável legal da organização, você responde legalmente, inclusive, né? Seu CPF está ali em torno da organização, caso aconteça alguma coisa. Então, acho que é uma coisa inevitável, né? E aí eu acho que são os ônus e o bônus, né? Então, de um lado, tem esse peso, essa solidão que muitos vão sentir para quem está nesse lugar, desse lugar de não poder sair, porque, enfim, você fundou a organização e não consegue sair. Do outro lado, tem os bônus, né? Então, geralmente, quem está nessa posição tem um salário maior, dadas essas responsabilidades, consegue acessar alguns lugares, falar com pessoas que elas vão te responder só por causa que está lá no teu cargo, no LinkedIn, no currículo, diretor executivo, CEO, as pessoas respondem diferente, infelizmente, né? Eu gostaria que todas as pessoas conseguissem acessar, mas as pessoas acabam priorizando, né? Eu até ouvi de um amigo meu esses dias, ele falou, Rodrigo, você mesmo, você recebe várias pessoas querendo falar com você no LinkedIn, você precisa priorizar, você não consegue falar com todo mundo, de que forma você prioriza, né? Então, são esses dilemas que a gente tem, eu tento abrir espaço para qualquer tipo de pessoa que me acessa
bater um papo, mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo para atender todo mundo, talvez, com um papo de 1 hora, por exemplo, né? Então, eu acho que são os ônus e o bônus aí dessa posição e faz parte, eu acho, um pouco do que está ali no descritivo dessa vaga ali, dessa solidão e desse peso. Não, excelente. E, cara, a Fomento está completando 10 anos. Como o tempo voa, né, cara? E se você tem 7 de casa numa organização que tem 10. E queria que você fizesse um balanço da caminhada, mas, sobretudo, destacando aí as cabeçadas, pivotagens, ajustes. E não foram poucos, tá? Mas dá uma pincelada aí pra gente. O Fábio acompanha essa trajetória da Fomenta ali desde o início, quando estava começando, né? Para quem não sabe um pouco da história, a Fomenta foi fundada por 2 biólogos, que fizeram a mesma faculdade que eu, então eu conheci por causa que eu estava dentro desse ambiente ali na época, o Lohan e a Isadora, com o intuito de ser uma ponte, né? Então, quando eu falo que a Fomenta tem esse lugar de intermediação, eu estava lá desde o início, né? Talvez não da forma como a gente faz, né? O como mudou bastante, pivotamos tentando achar um modelo que parava de pé, mas a Fomenta nasceu com esse lugar de ser um negócio de impacto desde o início, então de buscar um modelo que fosse autossustentável, que não dependesse de doações, ao mesmo tempo que seria esse meio de campo entre pessoas que querem doar, na época ali filântropos, indivíduos de alta renda, pessoas que querem doar tempo, né? Então doar recursos, doar tempo, então quem quer ser voluntário, quem quer doar seu conhecimento, para organizações sérias, né? Que estão fazendo um trabalho, que já tem um histórico e que não conseguem acessar tanto esse recurso financeiro como esse recurso intelectual, digamos assim, né? Então, eu acho que o que mudou desse começo é que a forma tinha muito esse foco no indivíduo, né? Então, o indivíduo filântropo, o indivíduo voluntário. E aí a Fomenta, ela nasce em Campinas, então a gente sempre foi um pouco lado B dentro do ecossistema de impacto, a gente não tinha um padrinho, não tinha uma madrinha que chegou lá e falou, gente, do campo, ouçam aqui esses jovens, né? Na época ali, 2 jovens tentando fazer esse negócio parar de pé, com esse desafio de conseguir chegar e acessar filântropos, acessar pessoas decisoras e tudo mais, né? Então, a Fomenta foi testando outros modelos ao longo desse tempo, a gente fez isso, e aí eu acho que uma organização, talvez hoje, que continua fazendo um trabalho ainda, não só isso, mas que similar, assim, acho que para o pessoal ter como referência, o Instituto FIA, ele faz um trabalho desse de conectar, né, filantropia familiar, escolher uma causa, a Fomenta fazia muito disso, naquela época, em 2015, né, então 10 anos atrás, e a gente testando isso, com essa dificuldade de chegar nas pessoas, a gente começou a perceber que não bastava apenas direcionar esse recurso se a organização não tivesse preparada para receber esse recurso intelectual ou recurso financeiro. E aí, no sentido de preparada, é no sentido de aproveitar ao máximo, né, tanto o recurso que entra, para que ela consiga tomar decisões mais conscientes. Eu não gosto de falar melhor, porque talvez a gente está subjugando a capacidade das pessoas que estão à frente dessa organização. Mas quando eu falo consciente, é no sentido de sei todas as opções que eu tenho, eu sei o máximo de opções possíveis, eu estou escolhendo de forma mais consciente a que faz mais sentido para a minha organização. E aí, diante disso, a Fomenta fez um programa de aceleração de ONGs, foi quando eu conheci a Fomenta, fui voluntário. A gente começou a perceber que dentro desses programas a gente tinha mais resultado do que a Fomenta sendo essa captação, essa interlocução para as organizações, né? Então, a gente começa a mudar ali em 2018, 2019 para ser um negócio de educação para ONGs, preparando elas, para elas acessarem essas pessoas, para elas buscarem apoio de voluntariado. E a Fomenta começa a fazer uma ponte maior com o lugar das empresas, até numa forma de dar mais escala, né? Então, com a empresa eu consigo acessar vários funcionários, eu consigo ter uma perenidade do ponto de vista de ter um investimento social planejado, de causa. Então a Fomenta começa a mudar para também achar seu modelo que parava de pé, né, enquanto modelo de negócio. E aí então a gente faz essa mudança, e aí eu estava até conversando com o pessoal, fazendo a retrospectiva de 10 anos, que eu acho que é quase um pêndulo, né? A gente foi para esse extremo, talvez, de educação, e agora a gente começa a voltar nesses últimos 2 anos para ser essa ponte de novo, né, que eu até apresentei a Fomenta aqui, nesse lugar de conexão de empresas e ONGs, mas menos indivíduo e mais organização, né? Então, organizações se conectando com organizações. Acho que esse é o lugar que a gente achou ali, né? E aí, diante disso, temos feito projetos aí
de fortalecimento institucional, programas de voluntariado, gestão de redes de ONGs, lideranças periféricas, tem projetos mais diversos, assim, com parceiros, né, institutos, fundações e empresas que querem fazer uma transformação no país. Te ouvindo aqui, o legal para destacar aqui é que a, a vida da organização é dinâmica, né? Ou seja, não está cravado em pedra esse movimento agora. Vocês estão buscando um novo equilíbrio. Daqui a alguns anos talvez a gente converse de novo, ou talvez a organização esteja num outro lugar, e é isso mesmo, é natural, é como a vida da gente. Acho que é legal destacar isso. E puxando para a minha próxima pergunta aqui, Rodrigo, na tua fala, em algum momento você falou, a Fomenta começou com uma organização sem padrinhos, sem madrinhas, né? E eu me lembro lá no início que o ecossistema fazia umas certas caras e bocas, assim. A Fomenta era um ser estranho, assim, que estava chegando. 10 anos depois, isso mudou? De que forma isso mudou? Eu acho que mudou bastante, talvez com um esforço maior do que seria necessário se a gente tivesse tido esse apoio, né? Eu lembro de algumas conversas do tipo, aqui claro, sem citar nomes, de chegar a pessoa e marcar uma reunião com a gente. Como assim a Fomento está fazendo isso sem ter falado comigo antes? Como se o setor tivesse um dono que essa pessoa a gente precisa pedir a bênção para essa pessoa. E eu presenciei essas situações, né? Desde quando eu entrei na Fomenta, no começo ali isso era muito presente, né? Então, imagina, 2 jovens, eu também era um jovem ali como analista e fui crescendo dentro da organização. Tinha uma questão de quem são esses jovenzinhos chegando aqui, querendo fazer umas coisas diferentes, e eu estou aqui há 20, 30 anos nesse setor, né? Então, tivemos algumas reuniões, eu participei de algumas onde a gente era taxado assim, nesse lugar, colocado nesse lugar, às vezes não de maneira explícita, né? Às vezes de uma maneira meio implícita ali na conversa, você percebia isso, um questionamento. Então, era um esforço muito grande a gente ter que se provar, sabe? Isso demandava energia do que a gente poderia estar discutindo projeto, discutindo coisas novas, e estava tendo que se provar. Então, até a gente conseguir formar, e eu acho que toda organização que está começando passa um pouco por isso, né? Com maior ou menor desafio, até a gente ter nossos primeiros cases, né? Nossos primeiros resultados, onde a gente conseguia mostrar. E aí eu acho que tiveram algumas pessoas super importantes nessa história que apostaram na gente, né? Que assumiram o risco ali, deixa eu investir ou deixa eu abrir uma porta aqui, porque eu acho que tem uma coisa diferente do que eles estão querendo fazer, né? Acho que tem algumas pessoas que eu conto no dedo da mão, assim, porque também não foram muitas pessoas que nos apoiaram. Eu nem vou citar até para também não correr o risco assim, de esquecer de alguém também, porque, enfim, eu não estava lá no início da Fomenta quando os fundadores criaram, né? Então, esse processo foi muito difícil. No início, a gente começa a ter resultados, né, desses questionamentos. Hoje, a gente está num lugar que, dado esse histórico, 10 anos, quantidade de projetos, o nosso portfólio de parceiros, já não é mais necessário a gente ter que se provar a todo momento, ser questionado. A gente continua não sendo convidado para várias coisas, para várias conversas, assim, que eu às vezes descubro que estão acontecendo, né, que estão passando ali, mas acho que faz parte. A gente tem buscado construir o nosso espaço com outras organizações também que são fora desse eixo, que são fora dessa patotinha, talvez, que existe dentro do campo, e aí essa patotinha ela tem endereço, ela tem uma cidade onde essa patotinha reside. A gente tem tentado criar outros espaços, até porque para o terceiro setor também é assim, né? Tem organizações fora desse eixo, São Paulo, principalmente, São Paulo capital, que não participam das discussões, não estão nesses eventos, não tem recurso para vir para São Paulo para conversar. Então, como é que a gente começa a criar esses outros espaços? E aí, o que eu tenho tentado fazer do meu lado, tendo olhado para tudo isso que aconteceu, eu conheci várias organizações ao longo desse percurso que estão começando, que estão fazendo a primeira coisa. Então, eu tenho feito um papel, muitas vezes, de abrir uma porta, mandar um e-mail, e às vezes faz a mesma coisa que a Fomenta faz. Eu mando para o financiador nosso, eu falo, gente, olha essa organização, estão em tal região, fazendo isso aqui, muito legal, nunca receberam recurso, sabe? Tem uma organização que está 2 anos trabalhando,
tem publicação fazendo um trabalho incrível, dando apoio para organizações que nunca receberam apoio, e 2 anos tentando falar com gente e não conseguiu um mísero centavo para pagar, digamos, o lanche do encontro ali com as outras organizações. Então, eu tenho tentado, pelo menos a partir desse lugar que a gente conseguiu conquistar, de dar esse espaço que algumas pessoas nos ajudaram lá atrás, eu também, de alguma forma, retribuir para que outras pessoas possam acessar e continuar fazendo o que estão querendo fazer. Né? Interessante, cara. Bom, eu fui uma dessas pessoas que apostou desde o início na Fomenta, não tenho problema em dizer isso, e se lembro muito bem que eram poucas as que estendiam a mão e, de fato, pagavam para ver, né? Porque tinha uma aposta, um risco inerente ali de uma nova organização. E, bom, você citou, bom, a gente começou em Campinas, oriundos da mesma faculdade, para todo mundo entender aqui, Unicamp, e aí vocês tinham uma sede em Campinas, veio a pandemia, teve mudança aí, vocês ficaram remotos, e agora vocês estão mais, de certa forma, com uma base em São Paulo. Conta um pouco desse reposicionamento aí estratégico, vocês abriram mão do home office, conta um pouco mais sobre isso. Legal, Fábio. Acho que só antes de responder isso também, acho que é legal deixar aqui gravado. O Fábio é uma pessoa que aposta em muitas coisas dentro do setor e tem várias coisas que estão hoje rodando porque Fábio tomou esse risco ali e defendeu muitas pautas que eu sei no espaço. Então, Fábio, acho que queria agradecer que você tem um papel muito importante no ecossistema, assim, de estar apostando nas ideias novas, nas organizações novas. Falando um pouco sobre esse movimento, né? A gente nasceu em Campinas. A Fomenta tinha um discurso no início que era de Campinas a Barretos, então interior de São Paulo, né? Então a Fomenta ela nasceu com essa ideia de conexão ponte, como eu comentei ali desse início. E eu lembro que o Fábio foi uma das pessoas que nos provocavam de por que Campinas e Barretos? Por que vocês não fazem projeto em outros lugares do Brasil? E demorou, talvez, para a gente aceitar esse lugar. A gente bateu muita cabeça tentando chegar em Campinas e abrir portas. E até hoje é muito difícil, a gente tem muita dificuldade em Campinas. Tem uma coisa que acontece nessa cidade, eu converso com vários outros empreendedores, assim, tem várias organizações que elas conseguiram crescer e se sustentar e validar depois que elas saíram de Campinas. Então, Campinas, apesar dessa cidade grande, da tecnologia, que tem universidade, empresas de tecnologia, ela tem uma coisa ainda meio provinciana, assim, e bem estranha, assim, até para o porte dela, né? Mas, enfim. Então, a gente nasceu em Campinas, a gente tinha uma sede em Campinas até a pandemia, a gente manteve essa sede até recentemente, né? Era o nosso espaço físico. Mas, na pandemia, quando veio a questão do isolamento social, a gente decretou remoto, nos adaptamos, como várias organizações, em como funcionar remoto, em processos, ferramentas, dinâmica de reunião, dinâmica de horários, combinados de comunicação assíncrona, né? O que é comunicação assíncrona? Acho que eram combinados que eram termos talvez que a gente nem ouvia muito antes da pandemia e que todo mundo começou a pesquisar e entender como fazer isso. Então, a gente manteve essa sede na pandemia, a gente decidiu ir remoto, e em 2020, junto com uma vontade também da Fomenta de descentralizar, porque a Fomenta, ela, né, depois que a gente resolveu sair de Campinas, né, e Fábio, como ele falou, começou a atuar em outros lugares, a gente percebeu que para a gente lidar com o Brasil, e esse Brasil profundo, a gente precisa dialogar e falar com os sotaques, com as cores que esse Brasil tem, né? Então, o remoto foi também um lugar que a gente nos permitiu a contratar pessoas de outras localidades, né? Então, a gente começou a trazer gente de Fortaleza, do Sul, do Rio, Centro-Oeste. Então, a gente começou esse movimento, porque a pandemia e esse remoto permitia isso, como uma forma de a gente estar mais próximo também com as organizações, né? Então, se estou trabalhando com organizações do Nordeste, alguém que tem um sotaque de lá, que conhece a cultura, a conexão e esse processo de desenvolvimento institucional acontece muito diferente do que um homem branco com sotaque paulistano falando ali com as gírias, um monte de termo em inglês e tudo mais, né? Então, a gente começou a fazer esse processo de maior diversidade da equipe, inclusive regional, e no momento de retorno, que as organizações começaram a voltar 1, 2 vezes presencial, a gente resolveu bancar e entendeu que fazia mais sentido continuar remoto. A gente tinha visto vários benefícios do ponto de vista de bem-estar, saúde mental também para a equipe, de flexibilidade.
Tem uma outra questão de custos também, né? Então, o espaço físico que a gente tinha já não cabia também a equipe, né? A gente estava em mais de 30 pessoas na época, então, se juntasse todo mundo e levasse lá para o escritório, não caberia, precisaria do espaço maior. Mas acho que principalmente essa questão da descentralização de pessoas para a gente dialogar um pouco mais com o país, tendo uma equipe mais diversa, que entende um pouco mais desse Brasil que é tão grande, né? Então, a gente continuou com a sede quase sem uso ali, pegando poeira nos últimos anos, assim. A gente usava para alguns encontros específicos. Eu que estou em Campinas ainda ia de vez em quando para lá, mas eu mesmo ia mais para São Paulo para fazer reunião do que ia para a sede em Campinas. E aí, recentemente, né, agora começo do ano, no movimento que a gente está de reafirmar isso, a gente saiu desse espaço em Campinas e a gente se mudou para um coworking de ONGs em São Paulo, onde ficam outras organizações, como lugar também de facilitar algumas coisas que a gente quer fazer, eventos, encontros. E aí, querendo ou não, fazer o encontro em São Paulo faz mais sentido para a gente do que Campinas, porque quem está em Campinas pode ir para São Paulo, e em São Paulo a gente consegue atingir um público maior, alguém pode pegar um avião, ter uma logística mais fácil e tudo mais, né? Então, hoje a gente está com esse espaço lá, né, em São Paulo, mas a Fomenta, eu diria que o endereço dela é remoto, né? Então, o endereço dela é www.fomenta.com.br, sabe? Ótimo, sensacional. Bom, e é um coworking em São Paulo que não é o Cívico, detalhe, né? Não é o Cívico, exatamente. Fica perto da República, perto do centro, então também a gente estava no movimento de apoiar esse movimento que tem acontecido em São Paulo, de revitalização do centro, da gente ocupar aquele espaço. Então, também foi uma escolha consciente da gente, onde a gente ia ficar. Cara, voltando aqui a esses 10 anos da Fomenta, né, e essa evolução, né, essas pivotagens e tal, me parece que já faz alguns anos que vocês demarcaram que, olha, temos uma preferência, vou dizer, política, que é apoiar ONGs de pequeno, médio porte. Só que a ONGs de pequeno e médio porte são duas prateleiras bem diferentes. Queria que você contasse um pouco como é que vocês detalham melhor esse recorte, como é que tem sido esse esforço. Falando um pouco sobre isso, né? Acho que esse ano de 10 anos, inclusive em breve, a gente vai lançar um posicionamento novo da Fomenta, né? Dando um spoiler aqui para deixar uma curiosidade. Mas ele reafirma um pouco desse movimento que a gente fez e talvez não esteja explícito para todo mundo que acompanha a Fomenta, né? Porque, como você falou, é uma decisão política, a gente debate, discute muito isso internamente, mas não necessariamente isso está tão claro para quem abre nosso site ou para quem vê algumas coisas, né? E aí eu acho que tem algumas coisas junto dessa, né? Tem uma questão da descentralização, e aí eu, como goiano, como alguém que nasceu no entorno de Brasília, vivendo meio que esse dilema, né? Eu falo que a minha capital é Brasília, porque Goiânia eu fui muito menos vezes do que Brasília na minha vida. Vivendo nesse lugar que é meio Goiás, mas não é Goiás, né? Então, nesse entorno, a pauta para mim de descentralização sempre foi um tema muito importante, né? Inclusive eu entrei para a Fomenta porque eu ia conduzir um projeto, né, na época, inclusive foi como eu conheci o Fábio, num projeto com organizações de Brasília em torno. Então, para mim, isso sempre foi uma pauta importante para como eu olho para o impacto social. E sempre me incomodou. Depois que eu comecei a acessar espaços em São Paulo, né, de conhecer as pessoas aqui, de como as conversas ficam aqui, como o Brasil é discutido a partir de quem está em São Paulo. E eu falo, pô, mas se eu fosse conversar com alguém lá de Goiás, mesmo Brasília, que é a capital do Brasil, não é essa discussão que está acontecendo lá, não é assim que as coisas são vistas. E aí a gente pode falar de todas as outras partes do Brasil, né? Então, a gente vendo essa concentração de recursos, a gente pode pegar, por exemplo, dados de Lei Rouanet, de como eles estão concentrados no estado de São Paulo, se a gente pega dados do Censo GIF ou do BISC, da Comunitas de Investimento Social, tem uma clara, explícita concentração de recursos em São Paulo, principalmente. Pode falar de eixo São Paulo-Rio, mas é principalmente São Paulo, estado de São Paulo. Principalmente capital, São Paulo capital. Então, a Fomenta estando aqui, mas tendo essa abertura por outros lugares do Brasil, né? Hoje a gente atinge organizações, tem parceiros em todas as regiões do país,
como a gente consegue começar conversas aqui, provocar conversas, que esses recursos que às vezes seriam destinados para esse território, eles conseguem ser um pouco mais espalhados, né? Não necessariamente todo o recurso, mas uma parte deles, né? Então, eu acho que esse é um ponto de descentralização, né? Que é o que eu tinha comentado, e esse é um posicionamento que a gente tem tido. Inclusive, a gente está com 2 projetos bem legais, que são projetos autorais da Fomenta, que a gente vai rodar agora nos próximos meses, com foco em Norte e Nordeste, né? Então, por quê? A gente falou, se vai ser um projeto da Fomenta, não vou fazer um projeto onde já tem um monte. Vamos escolher regiões onde a gente consegue atingir, chegar nesse lugar. A segunda coisa é sobre o porte das organizações. E aí eu acho que também está dando essa linha da descentralização, né? De organizações grandes, elas conseguem contratar profissionais qualificados, reter esses profissionais, conseguem acessar consultores. O que a organização pequenininha não consegue, né? Ela não tem recurso muitas vezes para contratar alguém full-time ali para trabalhar com ela, né? 100% dedicação ali, muitas vezes formada por voluntários. Então, no começo, a Fomenta estava muito nesse meio termo, organizações médias, eu diria. Então, organizações já formalizadas, tinha 20, 30 funcionários, era o que a gente trabalhava mais, até pelo modo que a gente trabalhava, era um perfil que a gente conseguia gerar mais resultado. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo cada vez mais, pô, mas quem mais precisa? Que a organização de 30 funcionários, o funcionário já consegue pagar uma pós online hoje em dia, ele consegue entrar no site, fuçar, sabe onde tem as informações, ele vai no evento e participa. Essa organização geralmente já está num grande centro, né? Então, no grande centro, ela vai ter mais oportunidade de participar e acessar pessoas, acessar eventos. E aí a gente foi migrando, indo cada vez mais para organizações menores, né? Começamos a trabalhar com coletivos, que era uma coisa que a gente não trabalhava, porque o coletivo tem uma dinâmica muito diferente, inclusive um posicionamento político, muitos de não se formalizar, né? Porque se formalizar é ir na direção do que o sistema impõe, né? Do que a burocracia do Estado impõe. Então, muitos têm uma posição política de não se formalizar. E a gente foi entendendo essas dinâmicas, né? Nossa carga horária, por exemplo, ela não é aderente para um coletivo ou para quem são voluntários, como é que a gente adapta isso? O modelo de comunicação, então a gente começou a usar muito o WhatsApp como ferramenta principal em vez do e-mail. Então, tiveram várias adaptações, inclusive da equipe que começou a entrar na Fomenta, de ter uma maior experiência com essas organizações menores, de ter fundado o coletivo, de ter projetos sociais não formalizados. Então, a gente começou a aprender um pouco disso, né? Então, hoje a gente tem tentado cada vez mais concentrar nossos projetos, e quando a gente permite escolher, a gente focar nessas organizações que estão ali, como você falou, ainda há um espectro grande, mas o que antes era de 30, 50 funcionários, né, no começo da Fomenta ali, a organização média, a gente foi diminuindo. Então, hoje eu costumo falar que o nosso foco é organizações formadas só por voluntários, até 10, 20 funcionários no máximo, é o espectro que a gente trabalha, sendo que tem diferenças de abordagem conforme o público que a gente trabalha, né? Então, uma organização que está no interior do país, ela tem muito menos acesso a conhecimento do que trabalhar com uma organização coletiva que está em São Paulo, capital, ou que está em Campinas, né? Então, também tem essa adaptação. E aí, a última coisa que eu acho que a gente tem se posicionado politicamente quando eu falo desses projetos, né? Então, descentralizar, projetos autorais, projetos próprios, né? Então, a Fomenta tem uma voz, a Fomenta não é só um prestador de serviço, e eu acho que é isso um pouco do spoiler do posicionamento novo que a gente vai trazer. A Fomenta tem projetos próprios, a Fomenta ela tem ideias, né? Ela tem opiniões sobre as coisas. A gente entendeu que para conseguir gerar algumas discussões, alguns debates, vai precisar produzir pesquisa, produzir dados num setor que é tão carente, muitas vezes, de dados, né? Então, eu acho que talvez a pesquisa que tem reverberado mais até hoje tem gerado discussão é sobre a saúde mental e o bem-estar dos profissionais do terceiro setor, né? Então, a pesquisa que a gente lançou há 2 anos, mas que continua ainda sendo citada como uma referência ali, como um levantamento disso, né? Então, acho que essa é a combinação, né? Pesquisa para gerar discussão, projetos próprios e essa discussão de descentralização de recurso para chegar em outros territórios e organizações menores. Sensacional. Bom, link na descrição. A Daiane, na época que estava na Fomenta, passou por aqui para divulgar o lançamento dessa pesquisa, então quem ficou curioso aí pode escutar lá.
sabe um dia todos os mundos. Pedindo licença aqui nesse intervalo para te contar uma novidade. Estamos lançando um novo podcast aqui da casa, da família Impacto na Encruzilhada. O podcast vai se chamar Conta Aí. Conta Aí. Se você tem alguma história dos bastidores aí da fantástica fábrica do Impacto, de preferência aquela história que você só pode compartilhar no anonimato, manda pra gente pelo e-mail impactonaencruzilhada@gmail.com. A gente vai analisar as histórias que chegarem e, claro, gente, com os devidos ajustes para assegurar total anonimato, tanto para o autor ou autora da história, quanto para as organizações e pessoas envolvidas. A gente vai transformá-la em episódio do Contaí, o mais novo podcast da família Rede Impacto na Encruzilhada. A ideia é contar o milagre ou o pecado, sem contar o nome do santo, muito menos dos pecadores. Mas fique tranquilo, amigo ouvinte, que o Impacto na Encruzilhada segue normalmente. Então tá esperando o quê? Via pra gente aquela história. Afinal, bastidores e histórias de rádio corredor não faltam na fantástica fábrica do Impacto. Então, estamos aguardando a tua história, tá? impactonaencruzilhada@gmail.com. Valeu, voltando aqui para o episódio. Rodrigo, a gente escuta muito, né? Pegando esse gancho do prestadores de serviço, né? Tem um monte de organizações que têm atuado, ocupado esse espaço de suporte a OSCs ou a ONGs. E a gente escuta com frequência que há espaço para todo mundo, quanto mais melhor, tal. Eu te pergunto, há mesmo espaço para todo mundo? Como é que você enxerga isso? Acho que essa pergunta ela é interessante e a gente pode até expandir ela e falar até para o terceiro setor, né? Então, também tem a discussão, há espaço para mais ONGs, né? Ou já temos ONGs suficientes? Esse é um debate presente também, né? Quando a gente olha para os intermediários, né, e para essas organizações que estão buscando fortalecimento institucional, é um campo que ele se desenvolveu, né? Então, quando eu entrei na Fomenta, quando eu conheci a Fomenta e quando comecei a acompanhar esse campo, né, tem 10 anos também que eu acompanho o movimento de negócio de impacto, terceiro setor, a discussão de fortalecimento institucional estava em outro estágio de maturidade, né? Era uma discussão de explicar o que era e mostrar que era importante e ainda um receio de preciso mesmo, né, fazer isso? Vou só doar e aí a organização se vira e tal. Então, eu percebia que naquele começo da Fomenta lá, a gente tinha um esforço muito grande de defender essa pauta, né? De por que fazer isso, de como isso, inclusive, tornava o uso do recurso financeiro mais eficaz, mais eficiente, né? Então, naquele começo ali, tinha outras organizações, claro, nunca foi... A Fomenta não é pioneira ou a primeira a fazer isso, né? De olhar para desenvolvimento institucional, é uma discussão mais antiga, mas ele estava no outro estágio de maturidade, né? Então, 10 anos depois, eu acho que tem muito mais organizações. Houve o surgimento de organizações fora desse eixo, o que eu acho que é uma coisa bem legal. Então, hoje tem intermediários no Nordeste, no Norte, fazendo esse trabalho de fortalecimento coletivo, de organização da localidade, o que eu acho que é muito legal, né? De pessoas que conhecem mais o território, que entendem mais as demandas, que falam a língua ali, ainda com o desafio de atingir e chegar no financiador que muitas vezes está em São Paulo, né? Então, ainda tem esse desafio, porque é isso, uma pessoa fazer uma reunião, ela vai sair ali do interior da Bahia para vir para São Paulo, vai ser uma fortuna que ela vai gastar para conseguir vir presencialmente participar de um evento. Enquanto isso, eu pego o meu carro, eu vou lá e faço uma reunião em São Paulo e volto e moro em Campinas, né? Então, isso ainda é um desafio para quem está fora, mas essas outras organizações começaram a surgir. Então, hoje o campo ele está mais evoluído, né? O investimento social já entende o desenvolvimento institucional como uma parte relevante dentro de todo tipo de investimento, né? O apoio não financeiro, né? A gente chama às vezes de apoio não financeiro, apoio financeiro e apoio não financeiro. Então, mais financiadores têm colocado isso como pauta, colocado isso junto dos editais. Então, hoje é bem mais comum você abrir um edital e ter um processo de formação, tem um processo de formação, inclusive, prévio para o edital. Então, antes da organização se inscrever, ela se capacita para ela preparar e conseguir ter um projeto mais bem escrito. Então, isso a gente consegue ver com mais frequência. Ao mesmo tempo, com mais players, né?
mais investidores. Então, de algum modo, eu sinto que hoje há uma competição maior. Não dá para a gente falar que esse aquário ele é gigante. Não é. O terceiro setor, essa parte de investimento social privado é uma bolha. O recurso que vai para fortalecimento institucional das ONGs não é um valor muito alto quando a gente olha para o volume de investimento. O próprio volume de investimento social no Brasil não é um volume alto quando a gente compara com o PIB ou com a receita das empresas, faturamento e tudo mais. Então, hoje é um cenário onde tem maior competição, né? Onde tem maior. Quando abre uma oportunidade, vão ter mais organizações aptas, capazes de tentar acessar esse recurso, dentro de um campo, né, do investimento social, da filantropia, que tem andado de lado, né, desde a pandemia. Então, também estamos num momento de setor que ele não está crescendo, né? Ele está andando de lado ou diminuindo. A gente teve, por exemplo, o corte da USAID, né? Você já trouxe aqui em alguns episódios falando sobre isso. Então, teve um impacto para algumas organizações que receberam esse tipo de recurso. Então, é um cenário hoje que tem maior competição. A gente tem tentado em alguns projetos, a gente fez isso, de fazer em colaboração. Então, tem um projeto que vai atingir uma região, a organização é mais nova e a gente também entende que não faz sentido a gente entrar sozinho naquele território que a gente não tem total conhecimento, de buscar uma organização parceira para ter essa proposta em conjunto. Então, a gente tem feito esse movimento, como uma forma também de trabalhar junto, a gente aprender com elas, aprenderem com a gente também, né? Sem esse lugar de ficar fechado o que a gente faz e ninguém precisa descobrir. E, ao mesmo tempo, eu acho que para o futuro vai ser de quem conseguir adaptar, né? Então, eu acho que tem muitos modelos pasteurizados, repetidos, só muda o rótulo, né, do desenvolvimento institucional. E aí eu acho que com o avanço de inteligência artificial, com o avanço de tecnologias de comunicação, por mais que a gente tenha um desafio ainda de acesso à internet no Brasil, isso tem diminuído ao longo dos anos, né? A gente consegue ver dados disso. Eu acho que vão ter novos modelos surgindo, novos jeitos de fazer, que vão permitir, talvez, dar mais acesso também, né? Então, hoje mesmo, os programas da Fomenta, eles são restritos a 10, 20 organizações num universo de 200 a 800 mil organizações, né? Então, a demanda existe, né? A demanda de organizações para participar existe, a questão é do recurso para financiar esse acesso. Excelente, Rodrigo. Pô, cara, te agradecer demais por mais uma presença aqui com a gente. Papo maravilhoso, passa voando aqui o tempo. E te convidar a fazer o merchan final e também te perguntar como é que anda o seu Botafogo. Tem outros botafoguenses, viu, que escutam aqui, que sofrem junto. Meu Botafogo, ele deu muita alegria, né? Eu, novo, nunca tinha visto o Botafogo ganhar alguma coisa, né? Então, ter ganhado um Brasileirão junto com a Libertadores foi para matar meu pai, o velho, quase do coração, assim, né? Acho que ele esperou muitos anos por essa conquista. Desde 95 foi uma trajetória longa, né? Eu tenho quase a idade dessa conquista do Botafogo, né? Então o pessoal zoa que é o meu primeiro título que eu tô vendo na minha idade. Mas enfim, está com um ano desafiador aí, né? 2025 ali, demorou para ter um técnico, vamos ver se o time se acerta. Mas é interessante, até porque a gente estava falando sobre essa concentração de recurso, dá até para a gente abrir aqui, né, uma discussão para pessoas pensar de como, por exemplo, o recurso. Claro que não é só o recurso, que a gente teve outras SAFs que foram criadas dentro do universo do futebol que não deram tão certo, mas como um recurso mudou tudo do Botafogo, né? Então, tem se discutido sobre essa questão do fair play, né, dos contratos justos, limite de contratação para os times, mas é muita sacanagem quando você olha, por exemplo, quanto o Botafogo gastou para contratar a equipe com outros times que estão competindo no mesmo campeonato e não tem um décimo desse orçamento, né? E a gente vê isso no terceiro setor, né? A gente tem organizações que têm orçamentos gigantes, que contratam os melhores profissionais, retém eles, e tem a outra organização competindo no mesmo edital, né? E aí talvez aqui o paralelo é o edital que as organizações participam, só com voluntários, né? Sem aquela experiência. Então, como a gente olha para isso, né? Nesse mundo assim, acho que é uma coisa interessante. Para quem for de uma ONG, quem estiver nos acompanhando,
Ficar de olho nas nossas redes sociais, nosso site. Em breve tem programas saindo aí para quem quiser participar. Né? Tem o Portal do Impacto também, que é a nossa plataforma de conteúdo gratuito. Foi a forma que a gente achou de descentralizar e um pouco desse conhecimento, né? Deixando liberado o que a gente tem gerado, aprendido com parceiros. Então, portaldoimpacto.com.br para as organizações acessarem. Para quem é de empresa, quem é instituto e fundação, que quiser olhar para o social, fazer uma transformação, se relacionar com as ONGs e trazer isso para o negócio, né? A gente tem projetos super legais com parceiros hoje conectando com o core business, com o negócio da empresa. Então, eu acho que é uma relação bem interessante para dar perenidade, sair daquele lugar mais assistencial, pontual, de conectado com o negócio. Pode nos procurar também. E eu acho que as outras duas coisas que a gente lançou mais recentemente também, que o pessoal pode acompanhar, então a plataforma de eventos do setor, para quem quiser olhar, tanto gratuitos, pagos, webinars, que é eventos de impacto. Lá no Portal do Impacto tem também. A gente tem feito uma curadoria lá de eventos, para quem quiser assistir. Tem gravações também, para quem quiser ver alguma gravação de algum evento que foi. Então, uma forma também de organizar esses conteúdos e descentralizar eles. E também o radar de editais, que a gente tem mapeado editais ali para as organizações que estão procurando recursos. Então, são duas iniciativas colaborativas. Quem quiser ajudar, somar, ser voluntário, quiser adicionar, a ideia foi a gente criar plataformas colaborativas. Eu convido todos aí para assistir. E fiquem de olho, que em breve a gente solta aí essas novidades dos 10 anos. Tem algumas coisas para sair aí, então deixo aí para vocês irem acompanhando a gente para ficar por dentro das novidades. Obrigadão, Fábio. Prazer sempre estar aqui. E continue aí com o podcast, porque eu acho que é um oásis dentro desse setor que muitas vezes se discute pouco criticamente algumas coisas, né? Eu acho que esse espaço aqui, eu acho que é um marco de forma independente, né? Obrigadão, Fábio.